A palavra de hoje está lá em Lucas, capítulo 22, verso 39, que vai dizer: Jesus no Getsêmani. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E, quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e, pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E, posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E, levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Que você tem tido dores, mas eu quero te dizer que Cristo, ele foi experimentado na dor e no sofrimento, e se ele venceu, nós também venceremos. Ah, pastor, eu fui traído, Cristo também foi. Ah, pastor, eu fui roubado, Judas também roubava Cristo. Ah, pastor, tentaram me matar, tentaram matar Cristo também várias vezes e até conseguiram matar ele. Gerrai, correbe, afaço, ide, candarábia, subi, andravá. Ah, pastor, destruíram meu carro, minha casa, destruíram tudo. Cristo não tinha nem onde escorar a sua cabeça. Devlai, correbe, afaço, ide, candarábia, subi. Que canto, ibio, de candarábia, subi, andravá. Certa feita os homens queriam seguir Jesus. Quebrando, ibio, de caia. Eles pensaram que era fácil. Quebrando, ibio, de candarábia, subi, andravá. Mas Cristo virou para eles e disse: as raposas têm covis. Que canto, ibio, andravá, subi. Os pássaros têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Eu quero te dizer essa noite que Cristo não te chamou para o evangelho light, Cristo não te chamou para o evangelho fácil, mas eu quero te dizer que Ele te chamou para um evangelho em que aquele que persevera é mais do que vencedor. Eu não sei se eu falo com pessoas perseverantes aqui nessa noite, mas eu quero te dizer, se está difícil para o teu lado, seguir a Cristo, persevera e faz força, porque Ele é contigo. E se Ele venceu, nós também venceremos. Aleluia, Senhor. Aleluia. Ah, pastor, estão inventando calúnia contra a minha vida, estão inventando fofoca contra a minha vida, mas inventaram também de Cristo. Chamaram ele de príncipe dos demônios. Olha, esse daí ele expulsa demônio pelos príncipes do demônio. E Cristo disse: pode um reino dividido subsistir? Se eu expulso demônio por Beelzebul, esses homens estão errados. Mas se eu expulso pelos dedos de Deus, eis que vos digo que é chegado o reino do céu. Quantas vezes as pessoas têm nos caluniado, meu irmão e irmã? Quantas vezes as pessoas têm nos difamado? Mas eu quero te dizer, não se preocupe com isso, porque eles fizeram isso com o pai de família, então quem dirá conosco? Nós não podemos ser abalados por essas coisas mais, meu irmão, minha irmã.
passou, os filhos também vão passar, mas eu quero te dizer, persevera, porque nele a vitória é garantida. Aleluia, Senhor. Vai ter calúnia, vai ter difamação, mas vai ter vitória garantida em Cristo Jesus. Aleluia, Senhor. Pastor, as pessoas não fazem caso de mim, elas também não faziam caso de Cristo. Em João 7 vai nos dizer que os irmãos dele não acreditavam nele, os do próprio sangue dele não acreditavam nele, e às vezes nós, como profeta do Senhor, estamos preocupados se os outros vão acreditar naquilo que Deus está falando através da nossa vida. É tempo de nós parar de preocupar com os outros, meu irmão, minha irmã, e começar a preocupar com Cristo, porque se você não reparou, repara agora, na boca de quem não presta nós não vamos valer nada. Aleluia, Senhor. Se nós virmos para a igreja de bicicleta, os outros vão falar assim, está na prova. Se nós virmos de carrão, irmão, os outros vão falar assim, está roubando. Se nós fazemos uma dieta para emagrecer, os outros vão falar assim, está passando fome. Se nós, meu irmão, comemos mais um pouquinho, a barriga cresce, os outros vão falar assim, não jejua, não ora, está barrigudo. Se nós vimos com a roupa lavada, os outros vêm com a roupa todo dia, está na prova brava. É ou não é, igreja? Ei, meus irmãos, se nós procurar agradar os outros, nós não vamos conseguir agradar a Cristo. Por isso que Paulo disse, meu irmão, minha irmã, não importa para mim agradar os homens, mas contudo que Cristo seja glorificado. É tempo de nós começar a agradar a Cristo, meu irmão, minha irmã. Ele pagou o preço caríssimo para a nossa redenção. E eu mesmo até hoje, meus irmãos, eu garanto para os irmãos, eu falo do fundo do meu coração, eu tinha a imagem do preço da redenção só na cruz do Calvário, mas o preço da redenção foi começado a ser pago desde o início do mundo, enquanto o homem contrariava ao Senhor. Mas no ato do derramamento de sangue que foi consumado, por isso que quando Cristo estava ali na cruz, ele disse, Pai, está consumado, está concluída a missão. Porque aquele Cristo, meu irmão, minha irmã, que às vezes ficava triste, contrariado com o que os homens faziam com o Pai, ele não se conformou, e ele disse, Pai, deixa que eu desço, e eu mostrarei para eles o amor, eu mostrarei para eles a possibilidade de reconciliação com o Pai, não através da lei, mas através da graça, através do sangue do Cordeiro de Deus que foi derramado. Ele pagou um preço caríssimo, meus irmãos, por mim e por você. E nesse texto nos diz, meus irmãos, que Cristo, ele tinha uma vida de oração. Esse texto vai nos dizer que Cristo, como de costume, ele ia para o monte orar, e seus discípulos o seguiam. É tempo de nós ter o costume de orar, igreja. É tempo de nós ter o costume de ir para um lugar secreto. É tempo de nós mergulhar com o Pai. Decanto é fácil e decanto etc. É gostoso nós orar coletivo, meu irmão, minha irmã, mas às vezes nós não tem força para orar sozinho. Mas em Cristo não tinha tempo ruim. Se tinha muita gente, ele estava orando. Se ele estava sozinho, ele estava orando. Sabe por quê, meus irmãos? Cristo, ele tinha ali 70 discípulos, mas quando o pau quebrava, ele tinha 12. E quando o pau quebrava mais um pouquinho, ele tinha 3. E quando apertava mais um pouquinho, sobrava só Pedro. Mas quando apertava mais ainda, sobrava só Cristo. Meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer nessa noite, ainda que você esteja só, não pare de seguir a Jesus Cristo. Ainda que ninguém da sua casa esteja seguindo, ainda que ninguém da sua família esteja seguindo, continue seguindo ao Senhor. Não olhe para quem não está seguindo, porque eles estão olhando para você, esperando você parar. Aleluia, Senhor, verdade. E quando você está olhando, seu filho, para quem na sua casa não está seguindo, eles estão olhando para o Senhor e falando assim, vamos ver, quero ver se vai durar um ano, quero ver se vai durar 2 anos de crente.
E muitos o quê? Realizam aquilo que eles querem. Aí a pessoa para, ninguém na casa deles segue. Mas quando nós decidimos romper e não parar mais, os outros começam a olhar, ué, era para ele ter parado, era para ela ter parado, mas eles perseveraram. O que está acontecendo na vida de fulano? O que está acontecendo na vida de ciclano? Eu também quero seguir esse Jesus. Tem pessoas aí fora esperando a resposta da sua perseverança. Verdade, Senhor. Tem pessoas aí fora esperando o efeito do Evangelho surtir na sua vida. Verdade. Sabe por que muita pessoa não ganhou ainda? Porque elas não viram o efeito do Evangelho surtir na nossa vida. Verdade, Senhor. Mas na hora que eles verem o Evangelho de Cristo surtir na nossa vida, eles falam assim, ué, eu quero isso para mim. Verdade, Senhor. Certa história, certa parábola nos diz de uma menina que ela se converteu ali no islamismo para Cristo, e ela reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, e ela ia todo dia na igreja. O pai dela falava, todo dia que você chegar em casa, você vai apanhar. E todo dia, meus irmãos, ela ia para o culto, andava a distância longe, não tinha dificuldade, e ela ali, meus irmãos, quando ela chegava, a surra era certa. Isso todo dia, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, e o pai dela esperando ela desistir, e ela perseverando e apanhando todo dia, indo para o culto roxa, indo para o culto sangrando, chorando, suando. Como eu disse para os irmãos, o tema dessa noite é sangue, suor e lágrimas. O Evangelho é bonito, meu irmão, minha irmã, mas quando fala de sangue, suor e lágrima, muitos renunciam ao Evangelho de Cristo. E essa menina, meu irmão, minha irmã, ela nunca pregou a palavra para o pai dela, mas ela foi a Bíblia viva. O pai dela todo dia via a palavra de Deus na vida dela. Eu quero te dizer nessa noite que tem pessoas aí fora que não lê a Bíblia, mas você é escolhido para ser uma carta viva na vida dele e na vida dela. Eles vão ler a Bíblia através das suas atitudes. Eles estão lendo a Bíblia através do seu agir, do seu falar. Que Bíblia será que eles estão lendo na sua vida? A Bíblia do céu ou a Bíblia do inferno? De canto, rebia, faço e de candarábia, súbia. Será que os seus amigos, será que a sua parentela tem lido esta Bíblia que é palavra e vida? Ou será que tem lido a Bíblia do inferno que é morte e condenação? Oh, é forte, Senhor. E tem pessoa que só abre a boca para coisas infernais. Tem pessoa, meu irmão, minha irmã, que só abre a boca para tentar te jogar para baixo. Mas enquanto nós estivermos firmados nessa palavra, nada nos abalará. E o texto nos diz, meus irmãos, que Jesus aconselha os seus discípulos: orai para que não entreis em tentação. Eu preciso orar, você precisa orar, nós precisamos orar, senão nós vamos entrar em tentação. E Jesus se afastou um pouco deles e, colocando-se de joelho, orava: Pai, se quiseres, afasta de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então apareceu um anjo do céu que o confortava. Em agonia orava mais intensamente, e o seu rosto tornou-se em grandes gotas de sangue que caíam no chão. Aí foi o ápice do preço da redenção antes da cruz do Calvário. Porque estudiosos médicos vão dizer, meus irmãos, que é possível um homem suar sangue desde uma condição muito grave, de extrema tristeza, de extrema angústia, de uma dor na alma e do espírito, a ponto que os vasos sanguíneos se rompem e o sangue se mistura com o suor. E Cristo ali, quando ele orava intensamente, meus irmãos, minha irmã, Cristo sempre, quando ele orava, ele se entregava por inteiro. Cristo, meus irmãos, quantas vezes ele chorou pelos seus amigos, como foi o caso de Lázaro. Quantas vezes, meus irmãos, Cristo
verdade, Senhor. E eu quero dizer para a igreja nessa noite que o mundo aí fora está pregando um evangelho light. Mas eu quero te dizer que o evangelho, ele é composto por sangue, suor e lágrimas. Vai ter alegria, pastor? Vai ter prosperidade, vai ter paz? Vai. Mas também vai ter sangue, suor e lágrimas. Aleluia, Senhor. O sangue, meus irmãos, simboliza a vida. Aquele sangue que foi derramado era a vida de Cristo que começou a ser derramada ali naquele momento. O sangue não começou a ser derramado na cruz do Calvário. O sangue começou a ser derramado ali no Getsemane, através da oração, através de aceitar a vontade do Pai. Porque Cristo era um homem sob submissão. Quão difícil é, meus irmãos, nós aceitar a vontade do Pai na nossa vida. Porque às vezes, meus irmãos, nós ficamos resistindo à vontade do Pai. E é por isso que muitas vezes nós estamos suando sangue. Mas a partir daquele momento que Cristo submeteu à vontade do Pai, o propósito da redenção se cumpriu. Oh, glória. Porque Cristo chamou, meu irmão, minha irmã, Judas de amigo. Quando Judas deu ele um beijo e entregou ele, Jesus chamou Judas de amigo. Mas Jesus repreendeu Satanás e Pedro. Quando Jesus contou para eles: olha, eu estou para ser crucificado, eu estou para ser morto. E Pedro disse: Senhor, não faz isso não. Senhor, não é necessário fazer isso não. E Jesus disse para ele assim: retira-te de mim, Satanás. Jesus chamou Judas de amigo e chamou Pedro de Satanás. Judas estava fazendo mal para Jesus, Pedro estava querendo fazer o bem para Jesus. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: aqueles que se dizem amigos e se afastam do propósito do Pai são enviados de Satanás. Mas aqueles que se dizem inimigos muitas vezes são enviados de Deus para causar algo novo na tua vida. Foi assim com José. Os irmãos dele, o inimigo demandou ele para que o propósito de Deus se cumprisse. Jesus chamou Judas de amigo e repreendeu Satanás e Pedro. Todo aquele que te tirar do propósito de Deus, meu irmão, minha irmã, não vem do Senhor, não é seu amigo. E Jesus derramou ali a sua vida, meu irmão, minha irmã, que simboliza o sangue que foi derramado, simboliza a remissão dos pecados. Cristo ali naquele momento, meus irmãos, ele derramou suor. Sabe o que é o suor, meus irmãos? É o esforço, é a força. Ele fez força, ele se esforçou. Será que nós temos nos esforçado? Será que nós temos feito força? Será que nós temos derramado suor? Cristo ali, meus irmãos, no texto não nos diz, mas eu tenho certeza, meus irmãos, que Cristo, quando ele orava, ele derramava lágrimas, porque ele se entregava de corpo, de alma e de espírito. E as lágrimas, meus irmãos, elas simbolizam o amor, elas simbolizam também a dor, porque o amor está próximo da dor. Atinge alguém que você ama, você vai sentir uma dor muito grande. Do mesmo modo, Cristo sentia e sente uma dor muito grande quando o inimigo consegue nos atingir. Por isso, meus irmãos, dá lágrima. Cristo, ele derramou por mim e por você sangue, suor e lágrimas. O que você tem derramado por Cristo? O que você tem derramado pelo Evangelho? O que você tem derramado? Cristo estava dizendo nesse momento: ainda que doa, eu cumprirei a vontade do Pai.
Ainda que eu tenha que tomar desse cálice, mas eu cumprirei a vontade do Pai. Ainda que meu corpo não queira, ainda que a minha alma não queira, eu cumprirei a vontade do Pai. Aleluia, Senhor. Ainda que eu tenha que suar sangue, ainda que eu tenha que suar, ainda que eu tenha que chorar, mas os propósitos do Pai se cumprirão na minha vida. Eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, minha irmã, passe o que passar, mas não abra mão dos propósitos de Deus na sua vida. Coloque-se de pé no seu lugar.